Olá, você, minha aluna, meu aluno. Vamos dar início a mais um dos nossos vídeos. Vou dividir com todas e com todos o nosso material de apoio a partir de agora. Observe então a temática para esta videoaula, minha aluna e meu aluno. Ainda dentro desta unidade 4, estamos então abordando e realizando a partir de agora um diagnóstico ou diagnósticos, melhor, porque vamos falar de outras possibilidades, das objeções, então dos nãos e construção então deste pré-speech, ou seja, deste discurso inicial no que tangencia o âmbito comercial. Então é importante que quando a gente fala das objeções, a gente está falando dos nãos que nós escutamos do outro lado e que o vendedor ele tem que de fato interpretar e é claro, a partir disto, então criar seus mecanismos, criar seu caminho, utilizar das suas habilidades interpessoais, das suas habilidades na negociação e das suas habilidades técnicas para que de fato reverta exatamente este quadro. Então, acompanhe com o professor esta definição básica do que são estas objeções, do que são estes nãos. Então, as objeções, estes nãos em vendas, são barreiras. Opa! Então, são exatamente estes obstáculos que são colocadas, então, pelos consumidores no momento da compra do produto ou do serviço. Então, estamos falando, obviamente, de um cenário em que não há uma fluência natural acerca do ambiente comercial. Existem barreiras, existem obstáculos que são colocados, então, pelos consumidores. Continuando, acompanhe com o professor, minha aluna, meu aluno, um potencial cliente, aquele que de fato pode adquirir o produto ou serviço, pode apresentar objeções por N motivos, pode apresentar nãos por N motivos, porque não precisa tanto da solução no momento, então, ou seja, está refletindo, está pensando, quer adquirir mais para o futuro, porque não tem confiança na empresa, isso é muito ruim, né, pessoal? Lembre-se daquilo que eu falei, naquela característica do elevador, de você trazer exatamente aquela proposta de valor. Se for muito bem apresentada essa proposta de valor, destes diferenciais, a confiança na empresa ela aumenta consideravelmente. Então, não pode aparecer objeções de confiança na empresa. Ou então, porque não possui orçamento disponível. Este é um dos maiores. Este é, de fato, um dos maiores diagnósticos do não fechamento de um negócio, em razão, obviamente, da grana, em razão, obviamente, do orçamento disponível. Então, pessoal, alguns exemplos de objeções que existem em que de fato o vendedor se depara no seu dia a dia, no dia a dia do cenário de vendas, no dia a dia da vida de vendas. Desculpe, mas estou sem tempo. Então pediu para descer todas as calças jeans e aí depois fala que está sem tempo. Isso é muito comum, precisa reverter este quadro. O vendedor, a vendedora fica ali tenso, tensa em ouvir uma objeção como essa. Desculpe, mas estou sem tempo. Ou então aquele vendedor e vendedora de celular numa grande loja, né, em que ele tem que abordar o consumidor e a consumidora e ele, opa, eu não tenho tempo. Então esta é uma objeção muito utilizada. Tempo é um não. Preciso pensar a respeito. Olha aquilo que eu mencionei, minha aluna. Olha aquilo que eu falei, meu aluno. Deixar para o futuro, né? Então, imagina, depois de toda uma bela apresentação, depois, obviamente, de todo um cenário propositivo e positivo apresentado pela vendedora, pelo vendedor, aí o cliente. Preciso pensar a respeito. Isso é uma objeção muito, muito ruim. Continuando, estamos dando alguns exemplos dos quais é evidente no dia a dia de vendas lidar com situações como estas.
Na verdade, eu já tenho esse produto, então, ou seja, não tenho interesse, mas é desculpa. As objeções são desculpas, as objeções são nãos. Às vezes nem tem, não tem, pessoal, mas fica criando caminhos. Ou então eu não preciso disso, precisa disso. Deseja isso, mas não tem orçamento, não tem grana, então diz eu não preciso disso. Não conheço sua empresa. Um impeditivo, uma objeção, uma negação, e que é possível, claro, com certeza, reverter através de conhecimento mais profundo da empresa, através de dados que potencializam a empresa. Achei muito caro, outro elemento desta negação, outro exemplo, perdão, desta negação. Achei muito caro. Opa, o vendedor precisa trazer os benefícios, os diferenciais e o porquê para diminuir isto. E mais um exemplo para a gente finalizar esta parte, minha aluna e meu aluno. Gostei da solução, mas vou deixar para outro momento. Opa, mais uma vez criando um impeditivo. Aí você lembra lá atrás, quando eu falei de todo aquele processo de compra, volta tudo de novo para aquela etapa número um, desgaste para ambas as partes, vendedor e também, por consequente, o comprador. Muito bem, alguns exemplos dos quais eu dividi com vocês neste instante acerca destas objeções. Agora, o que é importante, minha aluna e meu aluno? O papel do vendedor. Quebrar o não, quebrar estas objeções. Então, algumas características que o professor traz aqui para você e que você pode utilizar no seu cenário de vendas. Preste bastante atenção. O que nós podemos fazer no cenário de vendas para dar uma mudada e quebrar estas objeções, quebrar o não, quebrar estas negativas. De cima para baixo, obtenha permissão para falar imediatamente, ou seja, você não deixa o cliente falar nestas negações todas, você obviamente vai trazendo a solução. Você vai, opa, por favor, gostaria de dizer que é assim, o meu produto tem este diferencial, o preço dele é o melhor, as condições de pagamento são as melhores, o meu serviço é o mais garantido, então você vai naquela conversa tranquilo, pedindo, obtendo permissão para falar e transmitindo esta confiança e diminuindo estes nãos. Claro que é importante entender a objeção da pessoa do outro lado. É papel do vendedor também, por que não? Às vezes, as características orçamentárias, em razão de cenários econômicos, macroeconômicos, podem possibilitar inviabilizar muitas negociações e levar a muitas negações. Então, observe, minha aluna, observe, meu aluno, entender o outro lado, se colocar no lado do comprador é realmente muito importante para este êxito. Continuando aqui no terceiro tijolo azul que vocês observam ali, ó, preveja as possíveis objeções. Então, um vendedor que tem experiência, que tem expertise, que tem tempo de mercado, que tem ali aquela bagagem, ele já sabe quais são as objeções, ele já sabe o que vai ocorrer na conversa. Ele consegue, obviamente, controlar e quebrar este cenário. É claro também, minha aluna e meu aluno, que é muito importante compartilhar histórias de sucesso. E compartilhar histórias de sucesso para quebrar exatamente essa objeção é a experiência do vendedor, é o seu tempo, é a sua bagagem, é o seu know-how, é também a excelência do produto, do serviço que é ofertado. Isso vai trazer história de sucesso. Importante criar a confiança do cliente em você. Então, ou seja, o cliente ver o vendedor como uma pessoa fundamental nesta transação, uma pessoa que entende, uma pessoa que não quer passar a perna, obviamente, em dar e entregar esta confiança. Por que não oferecer um test drive? Ou seja, usar, por exemplo, durante um tempo, degustar para depois fechar. Esta é uma forma também.
Ah, não dá para comprar agora. Ah, eu não tenho condições. Que tal você fazer um test drive? Que tal você, obviamente, num tempinho agora, desfrutar um pouco do nosso produto por conta da nossa empresa? A gente assume o risco disso. Olha que legal, olha que bacana. E se desculpar caso algo dê errado. Acho que a humildade, acima de tudo, sempre é importante na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e, é claro, no mundo dos negócios também. Humildade, acima de tudo, para quebrar estas objeções. E aí caminhamos, obviamente, minha aluna e meu aluno, para esta conversa comercial. Então, este speech, então esta conversa, então este speech, o que, que quer dizer? Acompanhe com o professor neste tijolo azul. Speech quer dizer discurso, quer dizer uma fala, preparar-se para um bom discurso. Então, ou seja, preparar um bom discurso não quer dizer que só você vai falar ou fazer uma palestra para o seu cliente. Pelo contrário, a boa impressão no speech está muito mais em ouvir do que falar. Então, observe que um speech inicial, comercial, um pré-speech, é também estar preparado sempre para saber ouvir, ter o discurso, estar preparado. Mas isso não quer dizer que vai falar única e exclusivamente, tem que dividir. É muito chato quando a gente vê aquele vendedor e vendedora que fala sem parar. É importante esta troca. Todo ambiente de negociação é um ambiente de troca. E aí, como se fazer este speech comercial? Então, como transcorrer este discurso, minha aluna e meu aluno? Ser claro, ser conciso. Então, quanto mais claro for, quanto mais breve for, é importante. Lembre-se, o tempo é precioso e o tempo é crucial em vendas. É uma variável muito importante. Ou seja, tem que ser claro, explica e conciso, breve. Outra característica para esse discurso, identificar e abordar o público-alvo. Então, ter certeza absoluta quem é o cliente, quem é o meu cliente. Ou seja, se eu sei quem é o meu cliente, eu consigo chegar até ele. Eu sei qual a classe social, eu sei qual que é a faixa etária. Então, tudo isso é propiciado através daquela técnica que nós estudamos lá atrás da segmentação. Identificar um problema que eles enfrentam, explique como o produto pode ajudar a resolver. Olha mais uma vez a venda consultiva atuando no speech comercial, atuando nesse discurso. Lembrem-se, pessoal, é muito importante esta sabedoria da resolução do problema, de ajudar, de resolver. E é claro, se der um exemplo prático, melhor ainda, a experiência, a vivência, o know-how, a expertise em vendas propicia exatamente um bom discurso para a solução. Um exemplo prático. E, por fim, enraizar seu discurso em fatos e dados. Isso é muito importante, pessoal. Lembre-se, do outro lado, também terá uma pessoa tão gabaritada e tão preparada. Então, ter fatos e ter dados é fundamental para o êxito neste discurso e este discurso alimentar a característica positiva para o fechamento do negócio. É isto aí, minha aluna, é isto aí, meu aluno. Estamos fechando mais uma videoaula. Eu agradeço enormemente a possibilidade de ter dividido com todas e com todos mais um pouquinho deste conhecimento. Até mais!